Bem-vindos ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a pediatra Aline Velasco. E eu sou a doutora Caroline Mendes, pediatra. Nós duas juntas temos a missão de trazer para vocês informações sobre paternidade, maternidade, saúde infantil e cuidados com os pequenos, de uma forma segura e eficaz. E hoje o nosso tema é mitos e verdades na ortopedia pediátrica. Para isso convidamos a doutora Ingrid, ortopedista, especialista em ortopedia pediátrica. A doutora Ingrid Araújo é nossa colega, é médica, especialista em ortopedia pediátrica e traumatologia. Ela atualmente é coordenadora da ortopedia pediátrica e nossa gerente médica no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, onde nós três trabalhamos juntas. E ela é integrante também, assim como nós, do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Ingrid, conta um pouquinho sobre a sua história, sua paixão pela ortopedia e pela ortopedia pediátrica. Primeiramente, bom dia, né? Obrigada por terem me convidado, né? Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. E a minha ortopedia começou como algo natural, desde o meu primeiro período da faculdade. Eu sempre gostei muito de anatomia, sempre. E aí eu comecei a perceber que na ortopedia era praticamente 90%, né? Ainda mais na ortopedia que a gente aprende na faculdade, praticamente é anatomia. E foi ali que eu comecei a começar a botar o pezinho na parte da ortopedia, sabe? Eu sempre fui rata de hospital, né? Eu sou do Rio, e lá na época no Rio, diferente de hoje, você poderia ter livre acesso aos hospitais. Então, desde o primeiro período, eu me enfiava ali no meio do hospital, me apresentava, sou, né, estudante de medicina, posso acompanhar um plantão, e foi assim, e foi até hoje, assim. Então, foi de forma natural, nada programado. Eu jamais ia imaginar que eu seria ortopedista. Talvez eu ia para pediatria, talvez eu ia para dermato. Sabe quando você não sabe muito bem? E quando você entra na faculdade, aí começa meio que clarear as coisas, né? Foi acontecendo naturalmente. E a parte da pediatria também. Foi algo que foi acontecendo, você foi gostando e as coisas foram acontecendo. Exatamente, porque quando a gente faz ali os 3 anos da ortopedia, a gente lida com todas as idades, né? Não tem um perfil, né? Só idoso, só adulto, enfim. E a minha formação, que foi no Hospital Municipal Lourenço Jorge, lá no Rio, era muito do trauma, né? E a gente era referência ali para a região Barra da Tijuca, enfim, toda Recreio, Vargem Grande, Jacarepaguá e tal. E tem muita população infantil, e vinha muita criança, sabe? Então, foi algo que foi natural. Quando eu percebi, eu já estava caminhando para esse lado. E eu gostava muito. E aí, por ser mulher na ortopedia, Ingrid, vai lá falar com a mãe. Vai lá falar com o pai. Ah, não, e a criança? A Ingrid vai atender, né? Eu tive sorte da minha residência, tem muitas mulheres. Então, as mulheres eram direcionadas para esse perfil mais de atendimento infantil, com a família, com a mãe, porque os homens têm aquele estereótipo, assim, bem da ortopedia, né? Então, eles preferiam deixar as meninas para poderem tomar a frente. E quando eu fui ver, já estava dentro também. Né? E depois que a gente vira mãe, aí é outro capítulo, que aí você puxa mais ainda para esse lado, né? Ingrid, nós também estamos muito honradas, tá? Muito obrigada por ter aceitado. E a gente veio aqui hoje porque nós trabalhamos com urgência, com emergência e com atendimentos ambulatoriais. Então, a gente acompanha o dilema dessas famílias em relação a essa especialidade que é a ortopedia pediátrica. A gente sabe que ela é uma especialidade super necessária, mas que nem sempre ela está tão disponível, tanto nos serviços públicos quanto nos serviços privados. Nós que já trabalhamos há anos com emergência, né, sabemos que não é todo mundo que tem aquele acesso imediato ali ao ortopedista pediátrico. Às vezes fica por conta do adulto, e o adulto tem, às vezes, uma dificuldade ali com as doses, com o antibiótico, enfim. Então, a gente está muito feliz de ter você como ortopedista pediátrica no Pod Pediatras, porque a gente acha que a gente vai conseguir esclarecer, assim, muitas questões hoje. Nós trouxe aqui meu roteiro cheio de dúvidas das pessoas que nos seguem, que nos acompanham, e eu acho que vai ser muito legal. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da parte do desenvolvimento motor e dessas alterações no crescimento. Quando que os pais, eles devem se preocupar com aquele atraso no desenvolvimento, que a gente que é mãe também sabe, que é o início tardio para começar a andar. Aquela criança, nossa, mas meu filho tem 1 ano e 3 meses e ainda não anda. Quando que isso se torna uma preocupação?
Isso é uma queixa comum, tanto no consultório de vocês quanto no meu, né? As pessoas vêm porque compara com ou o irmão mais velho, ou algum sobrinho, ou alguém, né? E aí tem esse comparativo, é aí que eles prestam atenção. E tem aquela lenda que 1 ano já tem que andar, né? Eu sempre falo que a gente tem metas, né, degraus que a gente vai subindo para poder conseguir ir para a próxima fase ali do desenvolvimento da criança. Então, se a criança sentou, se a criança engatinhou, se a criança começou a ficar em pé, meio que escalando, então, naturalmente, vai vir a próxima fase. É diferente daquele perfil da criança que a gente espera que comece a sentar por volta de 6 meses, 5 meses, 6 meses, mas chegou nessa idade, a criança ainda não sentou. E 7 meses e 8 meses, ela está começando a ficar ali sentadinha, né, fazendo aquela posição do gatinho e tudo mais, mas você percebe que já tem um atraso. Então, isso é um sinal de alerta, né? Eu falo para as mães, não marca tanto nisso, já tem 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, e ele não começou a andar. Mas a criança já vem andando, segurando no dedinho da mãe. Então, é só questão de tempo que vai. Né? Lógico que a gente não tem que tampar o olho achando que cada um tem o seu tempo. Não é bem assim, né? Vocês sabem, né? Melhor do que eu sobre isso. Porque tem também esse mito. Cada criança tem o seu tempo. Não, tem um tempo que a gente espera dentro do desenvolvimento. Se a criança vem apresentando desenvolvimento normal, logo em seguida ela vai atingir esse marco. Agora, se ela já vem apresentando atraso, né? Aí realmente a gente fica de olho. É o sinal de alerta. Por isso é tão importante um trabalho que vocês fazem de estar ali junto com a criança. Porque quando vem para mim é que já virou. Já deu ruim. Já deu problema, assim, já deu um atraso, sempre é a consequência, né? A gente não vê a fase ali da prevenção, né? De estar ali acompanhando. Então, esse trabalho com o pediatra é muito importante porque consegue identificar, antes, muitas vezes, dos pais de terem aquele olhar crítico, né? De ter alguma coisa diferente, né? E vocês já alertam e já encaminham para um neuro, para um ortopedista, para poder fazer a avaliação. Então, eu sempre falo assim, não se pega tanto. Lógico que a gente tem um limite, né? Mas se a criança vem desenvolvendo bem, naturalmente ela vai apresentar, né? A importância da puericultura, que a gente falou no último episódio, né? Porque se você não faz esse acompanhamento e perde os primeiros marcos ali do desenvolvimento, você está prejudicando e atrapalhando que essa criança chegue no momento ideal, no desenvolvimento ideal. Então, esse acompanhamento, ele começa desde o nascimento. Exatamente. Né? A gente não espera 1 ano para ver que tem alguma... Atrasou para engatinhar, atrasou para sentar. Exatamente. Por isso que a gente reforça, né? Tem que fazer puericultura, tem que acompanhar com o pediatra de forma rotineira. Uma pergunta que também apareceu pra gente, assim, mais de uma vez, sobre andar nas pontas dos pés. Né? Que eu acho que é uma coisa que deve aparecer sempre para você no seu consultório. Eu mesma procurei ortopedista pediátrico por conta disso, osteopatia por conta disso. Então, é uma coisa que hoje em dia deixa os pais aflitos, porque às vezes pode estar relacionado a alguma neurodivergência, alguma atipia. Então, assim, quando que isso sempre é um motivo de preocupação? Ou... o que você diz sobre aquilo? Espera até os 5 anos, que a gente escuta muito. Isso eu escutava até na escola do meu filho. Assim, não, eu não vou levar, porque eu ouvi dizer que até 5 anos passa. Na verdade, esse marco aí baixou. É até os 2 anos de idade. Então, faz parte do desenvolvimento da marcha, do início do desenvolvimento da marcha. Até os 2 anos de idade, a criança pode alternar essa marcha plantígrada, que é o pezinho todo no chão, ou começar a ficar na ponta do pé. A partir de 2 anos, a criança mantém esse padrão de caminhar. Fica mais 50% do tempo que ela está acordada na pontinha do pé, precisa fazer avaliação. Porque a gente pode ter N motivos, né, que estejam levando a isso. O principal que as pessoas colocam é a do autismo, né? E, na verdade, a gente tem outras causas que podem estar relacionadas ali, que até então a criança via apresentando um desenvolvimento dentro do padrão, dentro do adequado, e não desenvolveu, e não apresentou nada ali muito gritante. Então, a gente pode ter alteração sensorial, a gente pode ter alguma alteração neurológica, porque quando a gente entra no quadrante ali da paralisia cerebral, as pessoas que não têm essa vivência, elas acham que paralisia cerebral é aquela criança deitada na cama, espástica, né? É aquele perfil. Só que a gente tem vários níveis dentro, né? E aí, muitas vezes, é nessa idade que começa a apresentar mais alguns sinais, naqueles casos muito leves. E aí, começa a andar na ponta do pé. E quando você vai ver, tem um clonus ali associado, né? Tem uma espasticidade que ainda não foi muito bem identificada, de membro superior, membro inferior. E a criança está fazendo a pontinha do pé. E não porque tem um autismo, não porque tem uma alteração sensorial. Então, isso está se tornando cada vez mais frequente no consultório. E, nos últimos anos, né, até tem trabalho científico que eles estão colocando, começando a liberar e falando isso,
sobre a alteração em relação à parte de ansiedade relacionada a isso. E a gente entra em outra vertente também, né? Ansiedade de vida, de família, de escola e tudo. Paciente que nunca apresentou nada, apresenta por volta de 8, 9 anos de idade e começa a andar na ponta do pé. Então, ontem mesmo no consultório foi um exemplo disso. Eu peguei um paciente exatamente desse perfil. E é uma criança que é muito ansiosa, né? Alguns traços ali de querendo, né, ir para depressão, algo assim do tipo. E do nada tá fazendo a marcha na ponta do pé. Do nada, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Sendo que era uma criança que não apresentava nada e começou a apresentar. Um alerta, né? É um alerta. Então, muitas vezes, a primeira coisa que as pessoas pensam é assim, o pé vai melhorar, vai melhorar. Só que aí vai empurrando, né? Você vai postergando esse diagnóstico. E aí, quando chega pra gente, muitas vezes eu não tenho muito o que fazer a não ser uma cirurgia. Porque veio muito tardiamente. Eu poderia ter investido mais em fisioterapia, fazendo alongamento, reforço da musculatura. Poderia ter feito terapia ocupacional ali, acompanhamento por uma alteração sensorial. Porque é o que eu falo, a cirurgia em si, né, a gente consegue resolver em instante. Mas o que está provocando a criança ficar na ponta do pé, que é aí que está o problema. Então, não tem como eu fazer só a cirurgia sem eu saber qual é a causa básica que está ali provocando. Porque a criança, depois de um tempo, vai voltar a ficar na ponta do pé. Se eu tenho uma alteração sensorial, se eu tenho uma alteração ali em relação à parte neurológica, eu vou operar, mas ela vai ficar na ponta do pé por tempo, né? Então, eu não vou resolver. Né? Então, é um conjunto. Não tem como eu ir sozinha. Eu falo, não tem como eu ir para o centro cirúrgico sozinha nesses casos, não. Normalmente, na pediatria, acho que quase sempre é multidisciplinar. Né? Também. A gente teve aqui também um episódio sobre ansiedade e foi muito enfatizado isso. O que sinaliza para o pai, para a mãe, né? Teve uma mudança. Vinha apresentando um comportamento X e, de repente, aquele comportamento modificou. Então, isso vai servir para ortopedia, para pediatria, para psiquiatria infantil. É o olhar atento mesmo. É o olhar atento e exatamente isso. Essa conversa que a gente tem, né, com todas as áreas. Eu falo assim, hoje cada vez mais está todo mundo querendo puxar o paciente para o seu lado, né? E acaba esquecendo que é multidisciplinar. Você não tem como eu tomar a frente de um paciente olhando só do ponto de vista ortopédico. Porque eu não vou conseguir êxito para aquele paciente, para aquela família. Porque quando a gente lida com criança, é o contexto familiar. Não tem como eu operar só um pé. Não existe isso, né? Muitas vezes o pessoal acha isso da ortopedia, né? Não, tá passando só um parafuso lá, botando uma placa. Ou você, não, tem um pé ali. Não. Tem um paciente que é filho de alguém, que é neto de alguém, e que eu preciso do apoio deles para ter êxito. Senão, não vai funcionar. Não vai funcionar. E sobre os problemas posturais, já falou um pouquinho pra gente aí de problema postural. Perguntaram pra gente sobre o formato da perninha em 8, em O, né? O que você fala pra mim, Ingrid, sobre essas alterações? O que é mais comum chegar pra você no seu consultório? Todo mundo fala assim, né? Eles usam ou em alicate, né? Que eu acho que deve ser esse em O que eles estão falando, né? Se a perninha é bem arqueada, né? Isso. Ou em X, ou em tesoura também, ou que é em 8 também, né? Aquela perninha assim. Exatamente. Faz parte do desenvolvimento da criança a gente ter essas mudanças do formato das perninhas. Né? Isso a gente precisa, até quando recebem isso do pediatra, né? Que vocês são a nossa linha de frente ali na hora, né? Dentro de acordo com a idade, a gente espera ter esse formato adequado. Então, até 1 ano e meio, a gente está no auge da criança ter a perninha em alicate, que a gente chama de Genovaro, né? E isso tá ok. Só que aí sempre tem aqui, doutora, vim aqui porque a minha mãe tá falando, ou seja, a avó tá falando que a perna tá assim, ou que o pai, ou que a tia, né? Porque tá alguém incomodado com aquela posição. Por isso, esse acompanhamento, para poder entender que tá ok, esse Genovaro tá adequado. Só que na idade de 1 ano e meio. De 1 ano e meio até 2 anos, a gente espera começar o quê? Que ele saia daquele arqueamento e comece a ficar alinhado. E é aí que acontece muitas vezes que esse alinhamento não acontece. Que aí a gente entra naquele arqueamento que vai, né, permanecendo ali e pode ser uma doença de Blount, que é esse arqueamento que a gente dá patológico do membro inferior, né? E acaba vindo para mim mais tardiamente, 3, 4, 5 anos de idade. Quando você faz o raio-x, você vê que já tem alterações ósseas provocadas por isso, né? E de 2 anos até 2 anos e meio, a gente tem o inverso. Então, eu falo assim, eu brinco que é uma dancinha que a gente tem dos membros inferiores de todos os pais. Eu sempre faço o desenho. Eu sou aquela médica que desenha com papel e vou desenhando pro pai, pra mãe, para entender o que eu tô falando. Então, 1 ano e meio a gente tem o arqueamento, 2 anos a perninha alinhada, 2 anos e meio eu tenho o auge da perninha em genovalgo, que é o xizinho.
E aí, daí para frente, até os seus 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, a gente vai ter ali o padrão que vai permanecer da vida adulta também. Então, vai diminuindo, no caso, esse genovalgo. E tá tudo bem, é isso mesmo. Quando sai desse padrão, que é aí que tá o problema. É aí que tem que investigar. Não só o exame físico, mas o exame radiológico, aí eu preciso ver também. Certo. E outra pergunta que apareceu, até uma colega médica nossa, a filhinha dela senta em W. É um mito, E né? aí? Ah lá, mitos verdades, ó. Mitos e verdades. Então, eu acho que eu acho que a gente vai estar em 2050 e o pessoal ainda vai estar falando que tem problema em sentar em W, né? Na verdade, o sentar em W, numa criança que não tem nenhuma alteração acetabular, de fêmur, de cabeça do fêmur, não tem problema, né? É lógico que a criança não vai ficar 24 horas naquela posição. Então, ela não vai levar uma deformidade da formação desse quadril, ela não vai luxar esse quadril. Agora, é diferente, por exemplo, de uma criança que tem displasia de quadril, que tem paralisia cerebral, né? Então, a gente sempre tenta estimular a ficar na posição Uma correta. criança normal que tem Exatamente. essa forma confortável de sentar. Exatamente, Só. é isso, é a forma confortável que eles têm. Mas por quê? Por causa da antiversão femoral. O fêmur deles é mais anteriorizado. Então, para eles é mais prático sentar em W do que sentar com a perninha para frente. Então, o que eu falo? Olha, não precisa ficar aquela patrulha, né? Aquela loucura, porque senão a gente não vive. Uhum. Porque a criança vai ficar assim em vários momentos ao longo do dia. Então, imagina, você toda hora parar para poder falar, sem falar que é cansativo, né? Corrigir toda Corrigir hora, toda né? hora. Então, a gente sempre estimula uma vez ou outra para ficar com a perninha para frente. Mas se a criança tá ali brincando e ela daqui a pouco ela levanta, vai pegar outro brinquedo, aí ela já senta com a perninha para frente. Daqui a pouco ela volta, senta em W, tá tudo certo, né? Uhum. O que a gente fica de olho é a permanecer nesse formato. Se a criança apresenta outros sinais além de sentar em W, então apresenta uma fraqueza de musculatura, que aí são outros sinais que vão apresentando pra gente típico de alguma alteração neurológica, entendeu? Agora, se a criança tem um desenvolvimento normal dentro do padrão que a gente espera e ela se sente senta nesse formato, só nessa posição em W, só por conforto, né? Não tem Tá problema tudo nenhum. bem. Tá tudo bem, não tem problema não. Então tá tudo bem sentar em Tá W. tudo bem sentar em W. Agora, a gente adulta, a gente vai perdendo isso. Tenta você sentar Sim, em W. Eu já não. tentei lá em casa. Não dá. Você não consegue. Primeiro, encurtamento muscular. A segunda, a parte óssea. Você não consegue mais fazer essa... Você não tem mais essa flexibilidade articular, né? Uma outra coisa, uso da botinha. Ixi, outro também. Mitos. Eu, a Aline, Exatamente. usamos a botinha. Eu também. Eu também uso a Eu botinha. também usei a botinha. Não foi a da Xuxa, foi a botinha Foi a ortopédica. ortopédica. Minha mãe fala que a gente andava lá no Rio, você passeava assim, no calçadão, ou na rua, assim, ou no shopping. Acho que 10 de 10 crianças, 8 estavam usando a botinha, né? Porque é muito sazonal. Até a gente falar que usou botinha, a gente já fala nossa idade. Nossa idade. Nossa idade. Porque a galera mais nova, os milênios e tal, eles nem conhecem isso, né? Porque antigamente achava que o quê? Que a botinha ortopédica fazia curvinha do pé. Porque naquela época o pé plano era um problema. Na verdade, não é, do desenvolvimento da criança também. Então, teve artigo científico falando sobre isso, que comparou crianças que usaram e viram que não vai fazer mudança, né? Então, hoje a gente não usa. Já tem um tempo a gente não indica mais a botinha ortopédica, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Tem criança que vai apresentar o pé plano ao longo do crescimento e vai ficar, e tudo bem. Tem criança que vai desenvolver, formar esse arquinho plantar, que a gente chama o arco plantar medial. Então, é isso, né? Mas assim, até, por exemplo, 13 anos, tá? Com o pé que perguntaram pra gente, né? O pé chato, o pé plano. É normal? Ou tem um momento em que esse pezinho vai se resolver aí? Ó, em torno de 90 e poucos % das crianças que têm pé plano, eles vão desenvolver o arco ao longo do desenvolvimento, até ali a idade de pré-adolescente, né? Venceu essa idade, continua com o pé plano, mas ele não é doloroso, ele não veio piorando ao longo do desenvolvimento, Ok. vida que segue, né? Agora, se ele se tornou um pé que vai pronando cada vez mais, ele vai caindo mais e ele se torna pouco flexível, começa a provocar dor, desconforto, aí sim, aí esse pé tem que avaliar, porque tem grande chance de estar começando a levar desgaste entre esses ossinhos do pé e precisar fazer algum procedimento cirúrgico. Então, se a gente tem um pé plano leve, moderado, que ao longo do desenvolvimento não se tornou, né, doloroso nenhum desses sinais, pode seguir, não tem problema. Eu sempre falo assim, olha o calçado do seu filho. Usa aquele calçado que ele está acostumado mais a usar, ou chinelo, ou sapatinho. Vira a sola para você ver. Então, você vai ver que um lado está mais gasto do que o outro por causa da pronação. Uhum. Né? Então, a gente já fica olhando assim, nossa, mas parece que a pisada dele é tão normal. E quando chega no consultório, você vê que
É um pé plano, né? E como que ele tá? Ele brinca, pula, salta, consegue caminhar o tempo que ele sempre caminhou. Eu já peguei paciente que a mãe relatava assim, que passeava com ele no shopping, mas ele não tolerava mais o caminhar que ela estava acostumada a fazer 1 ano atrás, 2 anos atrás. Sentia dor. Que ele sentia dor, começava a incomodar. Teve outro paciente que sentia incômodo para subir 3 lances de escada, né? Então, jogar futebol, por exemplo. Então, são esses sinais que vão apresentar. Porque ele não vai falar assim, olha, sinto dor aqui, mãe. Não. Vai sentir que está incomodando o pé, alguma coisa. Ele não consegue mais executar, fazer aquele período que ele fazia normalmente, né? Então, são sinaizinhos que a gente fica de olho exatamente nisso. Não vai ser aquela dor, né? Que quando a gente fala dor, o pessoal acha que é uma dor muito incapacitante, que ele vai gritar de dor. Não, não é. É esse incômodo que começa a apresentar ao longo do tempo, entendeu? E onde que entra as palmilhas? Que também... Eu acho que hoje a gente vai falar só de mito. Cadê as verdades desse programa? A palmilha, ela entra junto com a botinha ortopédica, né? Achando que vai fazer esse arco, né? A palmilha também não vai mudar em nada esse formato. Eu brinco até que, assim, funciona como se fosse um sutiã para mama caída. Você coloca, né, o sutiã, fica tudo bonitinho, tudo lá em cima. Você tira, cai tudo. É a mesma coisa da palmilha, né? Então, você coloca aquelas palmilhas que tem o formato, né, do arco, que eleva, assim, o arco, parece que, nossa, alinhou, realmente melhorou. Você tirou o tênis, você tirou a palmilha, ele vai desabar do mesmo jeito. Então, funciona igualzinho, né? Então, o que a gente, às vezes, indica é aquele paciente que começa um desconforto da planta do pé, e aí a gente pode usar a palmilha para conforto, por causa que ele está sentindo essa queixa. Agora, se não, não vai mudar em nada. Ele não vai criar esse arquinho, não. Não vai, é igual o sutiã mesmo. Entendi. Entendeu? Vamos falar de verdade? Vamos embora. Fala pra gente do impacto da atividade física no crescimento e desenvolvimento ósseo-muscular. É senso comum, todo mundo sabe, né? Que as crianças, todos nós precisamos praticar atividade física. Mas em torno da questão da infância, surgem aqueles mitos. Por exemplo, a ginástica olímpica atrapalha a crescer? O vôlei ajuda a crescer? Eu quero que meu filho fique mais alto. Qual esporte que ele pratica? Eu quero que, né? As meninas da ginástica, elas são mais baixinhas normalmente por causa da ginástica? Ou é uma condição? Então, esses mitos a gente vê muito e a gente vê as pessoas perguntarem. Então, qual que é esse impacto real, assim, da sua experiência como ortopedista pediátrica? Não, atividade física é o cenário ideal para a gente desenvolver as crianças, né? Lógico, de acordo com a idade de cada uma, o desenvolvimento cognitivo de cada uma também. E a gente entender que o nosso filho pode não gostar do que a gente gosta. Então, muitas vezes, eu gosto muito de futebol, eu quero botar ele na escolinha de futebol do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Goiás, né? Porque eu quero que ele goste disso. E a criança não tem aptidão nenhuma. E fala assim, não, fulaninho não gosta de atividade física. Não é, que você expôs ele a uma atividade que você acha que ele gosta com a sua opinião própria, né? Então, eu sempre falo assim, a atividade física vai de acordo com a faixa etária e o gosto da criança. A gente tem que expor eles. Natação, futebol, enfim, aquelas brincadeiras. Eu brinco cross kids, né? Que é aquela parkour, que é super parkour, legal. Eu adoro. Vai ter gente me criticando, mas eu adoro. Com proteção, com o piso acolchoado, profissional adequado, exatamente, para poder acompanhar. Mas isso estimula, porque na verdade era o que a gente brincava na rua, em casa, quando a gente era mais novo. Só que a gente não tinha proteção nenhuma, era ralado, era corte, né? E a gente tá aqui. E hoje em dia, nossos filhos, infelizmente, né, pelo menos quem mora mais em cidade, a gente não tem essa oportunidade de permitir eles brincarem desse jeito, né? Então, é um tipo de atividade física também. Quando a gente sai da faixa etária de criança de 2 anos até os 5, 6 anos de idade, a gente pode entrar em outro perfil de atividade física, né? A gente já pode entrar no fortalecimento muscular, já direcionado. A gente já consegue fazer isso como uma atividade tipo musculação. Só que, lógico, com um profissional adequado, habilitado, né, com carga de peso que a criança vai utilizar, o próprio peso do corpo depois começa a inserir um pouquinho de peso de acordo com a tolerância da criança também. Então, isso é interessantíssimo pro desenvolvimento da criança, que ela, logo em seguida ela vai entrar na fase de tirão de crescimento. Entendeu? Então, ela vai ter ganho de estatura, né? E muitas vezes a musculatura está enfraquecida. Então, esse fortalecimento muscular ajuda muito nisso. E sem falar que a tração do músculo que está preso ali no osso ajuda mais ao desenvolvimento, né? É quando você compara, quando você vê uma criança que está internada, né? Que ela não deambula, que ela não faz carga, né? Uma criança acamada, por exemplo,
com uma criança que consegue fazer todas as atividades sem nenhuma limitação. Você vê o desenvolvimento como é diferente, né? Você vê a atrofia muscular de um, o desenvolvimento muscular do outro. Você vê a diminuição do tamanho de estatura de uma criança, até o diâmetro ósseo comparado com uma outra criança que tem atividade. Então, isso é bem claro, assim, pra gente. Só que as pessoas que não têm essa vivência de hospital não entendem muitas vezes isso, né? O quanto que é importante a atividade física na vida da criança, né? E tem algum esporte que pode ser iniciado mais precocemente? Porque hoje a gente vive justamente essa angústia materna, paterna, em virtude de morar em apartamento, né? Não ter como expor a criança a descer, andar de bicicleta, ir pra rua correr. E o que a gente pode começar, assim, mais precocemente? Normalmente a gente fala de natação na pediatria, a partir da idade que a criança já anda, né? E o que pode quando que é bom um esporte mais intenso, competitivo? Existe? Na pediatria, a gente fala em relação a esse cuidado também, de colocar no esporte competitivo quando a criança já tem uma condição de entender melhor como que aquilo funciona, mas ir para a parte do desenvolvimento ósseo-muscular. E, normalmente, quando a mãe procura, você fala assim, olha, eu oriento nessa idade fazer tais e tais e tais esportes. A partir dessa idade, tais e tais... Esclarecendo isso, para a mãe saber o que buscar, porque hoje, Ingrid, o que acontece também? É muita informação. É igual você falou, é parkour, é cross kids, é funcional, natação, judô, karatê. Então, às vezes, as famílias ficam ali perdidas, e quando a criança não gosta, a gente acha que ela não tem jeito, a gente não entende que ela não tem jeito, Exatamente. Ela não gosta ou não tem jeito, enfim. Às vezes você insiste ou às vezes você desiste. Exatamente, é isso então, que eu falei. as opções hoje são muitas. Vale a pena? Tira, vamos botar em outro? Nessa idade, ali na primeira infância, a gente pode estar fazendo isso? Ah, não deu certo aqui no karatê, vamos botar no futebol, vamos... Como que você orienta normalmente os pais? E sempre tem atividade física do momento, né? Se a gente está em período de Olimpíadas, então, ou do tênis, que tem agora, acho que é João, né? Que tá aí todo mundo vai pro tênis, e aí a gente acaba tendo outras lesões associadas, porque coloca todo mundo lá para jogar tênis e não tem preparo nenhum, né? Mas eu gosto muito de iniciar pela natação, sabe? Até de forma de desenvolvimento, da parte respiratória também, né? Essa primeira infância a gente usa mais essas atividades que tem, vamos dizer assim, baixo impacto. A partir dos 6, 7 anos de idade, a gente já consegue fazer essas atividades mais competitivas, que a gente consegue ter mais carga ali. Lógico que é de acordo com o perfil da criança. Tem criança que não vai se adaptar à atividade mais competitiva, atividade que exige muito da parte, né, física, vai preferir algo, né, diferente. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente entender esse perfil da criança para poder fazer, sabe? Só uma dúvida, até minha mesma, sobre ginástica olímpica, né? A gente, aqui em Goiânia, também tem hoje a ginástica olímpica como referência. Eu nem sabia, Aline? Não. A gente tem pessoal das meninas da ginástica hoje brilhando aí, e muitas meninas na faixa etária aí entre 7 e 10 anos fazendo. O que você vê ou você já viu no seu consultório de lesões mais comuns e o que a gente pode estar evitando, né, para evitar essas lesões mais comuns? Olha, quando a gente entra em atividade física, que aí, por exemplo, ginástica, por exemplo, basquete e tal, principalmente ginástica, ela é muito criteriosa e muito rígida ali. São 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, dependendo. Não é tão recreativa como, por exemplo, né, a natação. Se a criança também, se a família não for caminhar para essa parte aí mais... pensando num paciente, numa criança de alta performance, né? E aí começam a surgem as lesões ali provocadas por isso. É o preparo. Tudo é o preparo para poder expor aquela criança àquela atividade. Se a criança não tiver um preparo de fortalecimento muscular, de alongamento, né? De não simplesmente vamos para a sessão e vamos começar, sem ter esse aí surgem as lesões, acabam surgindo. É entorse de joelho, é entorse de tornozelo. Ano passado teve muito do tênis, né? Então, assim, eu tive ao longo do ano de 2024 algumas crianças com lesões ligamentares do tornozelo por causa disso, né? E muitas vezes a gente pode utilizar até a atividade física como uma válvula de escape para a ansiedade nos nossos pré-adolescentes aí, que tem cada vez mais aumentado isso. Então, eu acho muito interessante utilizar o esporte a nosso favor, porque no mundo que hoje é tudo tela, tudo mídia social, então é tão difícil, é tão preocupante para a gente usar o esporte como a nossa válvula de escape. É excelente. Só que aí eu tenho que ter o preparo também.
porque senão aí a gente vira um ciclo vicioso. Aí lesa, aí volta para a atividade, não espera o tempo de reabilitação, aí lesa de novo. E aí cada vez mais, aí traz a frustração para aquele pré-adolescente, para aquela família também, né? Uhum. Então, Então, é o preparo, né? É o preparo. É o preparo. Se o seu filho vai ser alta performance, se ele vai competir, se esse é o sonho dele ou da família, ele vai ter equipe multi. Exatamente. Ele vai ter um Verdade. psicólogo que vai acompanhar, um nutricionista, Exatamente. o ortopedista, o fisioterapeuta. Então, a gente tem que ver o que cada família vai estar vislumbrando em relação ao esporte. Porque o esporte, ele mexe com sonhos, né? Exatamente. O esporte, ele brilha os olhos. O brasileiro é muito voltado, graças a Deus, porque o esporte é maravilhoso mesmo. Isso que você falou, né? Essa visão multi. As famílias muitas vezes começam e não têm essa visão multi. Então, eu recebo paciente que a mãe fala assim, nossa, mas ele emagreceu tanto. Eu falei, o que ele faz de atividade? Não, de segunda a sexta ele faz tênis, por 3 horas na segunda, quarta e sexta. Na terça e quinta ele faz outra atividade que são 2 horas. Eu falei, final de semana. Aí ele joga tênis também. Começa, a gente vai pro country, começa às 9 e vai terminar só por volta da hora do almoço. Ou seja, de segunda a domingo, essa criança não está fazendo aporte nutricional adequado, está gastando demais. A gente até gostaria de ter, né? Eu gostaria de ter, podia ser comigo, né? Eu queria, assim, né? E não rola isso, não tem. E aí a criança vem já emagrecida bastante, né? Aí a gente entra em outra vertente que a gente tem ali. Então, essa visão completa de quando a gente expõe nossos filhos. Ah, mas eu não quero que ele seja alta performance. Mas ele vai ter marcado de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E provavelmente na hora que ele for brincar, ele vai querer brincar provavelmente daquilo também, né? Que ele tá acostumado a fazer. Se ele gosta, né? Se ele gosta, exatamente. Então não tem como, É. né? E tem que preparar mesmo. A natação é uma bandeira que eu sempre levanto como emergencista. Então, eu sempre falo para quando as famílias me procuram em relação a isso, amigos também. Como você falou, o esporte, o primeiro, né? O esporte mãe ali da criança, em virtude da segurança. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar e lembrar que a criança precisa saber nadar. Porque os acidentes são normalmente trágicos quando acontecem. E uma criança que sabe se virar ali na piscina, né? Não estamos falando de atleta, mas uma criança que saiba se virar na piscina ou quando for a uma praia. Isso já traz um conforto, né? Uma tranquilidade para os pais. Que às vezes seu filho vai com um amiguinho para o country. Exatamente. E aí você vai ficar em casa, nossa, mas o meu filho não sabe nadar. Então, eu acho que essa é uma bandeira que a gente eu também levanto muito isso daí, porque é vital. Né, pra gente, mesmo que não, mas eu vou estar com ele 24 horas, 12 horas, o tempo que eu estiver lá eu vou estar junto, mas é aquele piscar de olhos que pode acontecer. É o piscar de olhos. A gente sabe, a gente que tá na emergência, a gente sabe bem que é isso. E voltando para as telas, né, a gente percebe que hoje, na atualidade, o que a gente vê são crianças que ficam horas e horas em tela, né? A gente tem essa realidade e tem a realidade aí do que pode causar, né, de lesões mesmo, osteomuscular, né? E eu queria que você me falasse o que você orienta hoje, claro, a atividade física que a gente está falando, mas nos intervalos, né, para os pais saberem como lidar com isso, né? Porque tem que ter, né, esse meio termo, porque tirar totalmente não consegue. E aí? O que você tem feito? O que você orienta? Você a gente sabe está trabalhando aí. Com o uso muito do smartphone, às vezes um pouquinho maior, cada vez mais as queixas de consultórios de ortopedia, já aí pensando já nos adolescentes e adultos, foi tendinite aqui do primeiro compartimento extensor, porque a gente fica assim, ó, o tempo todo. Você segura aqui e o polegar que fica para cima e para baixo. E praticamente você só usa, às vezes, um indicador, mas muito mais o polegar. Eu, por exemplo, sou essa pessoa que usa só o polegar dos dois, né? Então, aumenta muito, acaba levando desgaste mais dessa parte ali, desse primeiro compartimento. E, além disso, do tendão daqui da parte do polegar, a gente tem muita cervicalgia e dorsalgia. Por quê? Quando a gente entra no cenário dos pré-adolescentes e os adolescentes, é mais má postura, e ficam com o celular o tempo todo, com uma flexão maior do pescoço, segurando. Isso aí a gente também fica dessa maneira, né? E aí começa a surgir o desconforto. O ideal no mundo, né, perfeito seria diminuir esse acesso, né, do uso da tela, do iPad, enfim, né?
Mas num cenário que a gente não vai conseguir ter tanto esse controle, Sim. a gente deixar de forma mais ergonômica possível, né? Então, se for utilizar computador, se for utilizar celular, usar suporte, como a gente está utilizando aqui agora, né? Um suportezinho para computador, para iPad, que ele fica mais alto, para que a gente não fique com a cabeça tão, né, com o pescoço tão fletido, por exemplo, né? Se atentar na posição que a gente fica sentado, ou na escola, ou em casa, no sofá. Lógico que quando você vê, a criança parece que está de cabeça para baixo, né? E eu acho que eles super confortável para eles. Eu fico olhando assim, meu Deus, mas como é que consegue, né? Mas para eles tá ótimo, né? E aí lembrar, ó, vamos sentar direito, perninha para frente, apoiar numa mesa para poder ficar ali no celular ou no braço do sofá, né? O que não pode é deixar do jeito que tá tudo muito largado hoje. A sensação que eu tenho é que tá tudo muito permissível, sabe? Até como crítica para mim, como mãe também. Então, a gente tem que ter esse olhar atento, porque a gente vai ter... essas alterações vão chegar e vão bater na nossa porta. A conta vai chegar depois. E aí é muito mais complicado, porque aí eu tenho que começar a liberar para fisioterapia, aí tem que entrar com medicação, porque tá com dorsalgia, porque tá com cervicalgia, uma coisa que eu poderia ter prevenido. Né? Então, o mais comum é a cervicalgia, até a gente, né? Isso. Que trabalha a cervicalgia, muito. exatamente, a dorsalgia. Lombar, nem tanto para os pacientinhos mais velhos ali, né? Pré-adolescente, adolescente, não. Isso é mais pra gente adulto. Agora, para eles, é mais a dorsalgia e a cervicalgia. É um mau jeito, um desconforto, que eles não sabem nem falar. Que é uma contratura muscular que eles estão tendo, né? Só que eles não sabem falar. Eles falam assim, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Aí a família já vem achando que é uma coisa mais grave. E simplesmente é apenas a posição que eles ficam ao longo do dia, da semana inteira. Aí né? tem pai que fica tão preocupado, e isso já aconteceu no consultório, não sei se já aconteceu com você, né? Meu filho tá com dor na nuca, né? Então, será que isso não pode ser uma doença, né? Até Já pensa pensam meningite, alguma coisa, né? e é só, né? Postural, né? Só Postural. postural, entendeu? Então, muitas vezes a gente não tem esse olhar crítico dentro de casa. Eu acho que tá tão inserido isso na nossa vida, e a gente, como profissional, a gente já tem esse outro olhar. Mas quem não é da área da saúde, muitas vezes acha, é assim mesmo, ele senta assim, ele fica assim, ela fica assim, e vamos. Só que aí uma hora a conta chega. Né? E aí, principalmente, quando, depois de muitos anos, muito tempo nesse dia, que é na fase ali adolescente, acaba apresentando isso. Os pequenininhos não apresentam tanto isso, não. Os maiores, sim. Né? Lembrar que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela instrui o tempo de tela. Isso que eu ia perguntar. verdade, Realmente, né? a gente tem esse tempo, Então, né? assim, existe essa instrução do tempo de tela da Sociedade Brasileira de Pediatria, e é importante que a gente saiba que isso tem fundamento, né? Lógico que dentro de cada família, de cada núcleo familiar, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe onde que a tela entra hoje ali para salvar uma mãe que precisa fazer um trabalho em casa, né? Agora, home office. Então, aqui a gente não tem essa rigidez de julgamento, mas seguir orientação, seguir fundamentação. E evitar os excessos, né, Aline? Evitar os Sempre excessos, evitar essa equilíbrio. exposição sem controle, né? Essa exposição totalmente liberada. Porque, com certeza, igual você falou, vai ter consequência. Vai ter consequência. Ô, Ingrid, e agora a gente volta às aulas? Sim. Mochilas? Surto. Mochilas, Falou um peso, monte, né, essa semana. Achei o máximo. Falou um Exatamente. monte de mochila. Vamos deixar aqui no Pod Pediatra registrado. Isso. Existe um peso ideal, existe um tipo de mochila ideal. Quando que eu vou saber que a mochila que é a responsável, por exemplo, por uma queixa do meu filho? Por uma queixa de dor, uma queixa de postural, né, de contratura. Então, como que funciona dá uma pincelada aí pra gente clarear as ideias das famílias. Eu começo falando assim, a mochila ela tem que respeitar, né, os pesos de 10% do peso da criança, o que a gente vai carregar nessa bolsa. Então, se eu tenho uma criança que pesa 50 quilos, eu vou usar, né, já um adolescentinho, né, vou carregar 5 quilos. E por aí vai, crianças menores também, maiores também. Então, a gente respeitar esse 10% para a gente não exagerar. Né? Então, assim, as crianças menores é muito mais fácil, porque eles usam mochila de rodinha, é tudo muito lúdico, tudo muito legal. Quando a gente cruza aquela faixa etária de 6, 7 anos de idade, que eu já tenho um lá em casa, meu mais velho, 6 anos, vai fazer 7 anos agora. E você já percebe que não está sendo tão legal a mochila de rodinha, né? Porque já começam outros colegas irem de mochila. Já se sente pré-adolescente, Exatamente. né? Então, não quer mais aquela mochila de rodinha. E aí que começam os excessos, né? E aí começam a queixa
na região da coluna, exatamente porque está carregando muito ali naquela mochila. Então, respeitar os 10%. E tem uns critérios muito básicos de quando a gente olha a mochila, tem tanta coisa no mercado, mas a gente precisa se atentar. Se a alça é mais estreita, se a alça é mais larga ou não, sabe? Então, são os cuidadinhos que a gente tem que ter. Então, 10% do peso para a gente levar, carregar, né? Não importa a idade. Alças que são bem acolchoadas, que tem ali em torno de uns 3 dedinhos, 4 dedinhos, dependendo, né, do tamanho físico da criança. Não podem ser aquelas mochilas muito largas, que não acomoda as costas da criança. Ou também muito estreitinha, muito pequenininha, que fica ali nas costas, né? Então, tem que respeitar, né, a estrutura da criança também, né? Não ultrapassar tanto ali 5 centímetros abaixo da linha da cintura, para não ser muito aquela mochila muito baixa. O que acontece? A mochila pesada, né? A alça não está bem regulada, ela não está justa ao tronco. O que acontece? Começa a inclinar o tronco para frente, pescoço também, para poder conseguir carregar aquele peso. Sim. Né? Então, é o primeiro sinal. Quando a gente bate, assim, a gente vê assim, entre, né, dois pré-adolescentes, por exemplo, né, que você vê duas crianças, você vê o que um está adequado e o outro não. É a postura que ele está fazendo uso daquela mochila, como que ele está carregando, né? E o ideal também seria as escolas terem ou armário, né, ou você conseguir separar essas atividades. Eu falo assim, utilize os cadernos de acordo com a matéria. Só que aí entra muito naquele perfil, assim, um fichário que tem 10 matérias, lembra? Né? Que a gente carregava assim, junto com a mochila, porque mochila. Se botasse tudo na mochila não dava certo. O ideal era ter um caderno para cada matéria para encher de acordo com o dia. Né? Então, hoje eu vou ter 5 matérias, eu não preciso levar o caderno de 10 matérias, eu levo só os 5, né? Porque conforme a gente vai crescendo também, vai aumentando também o volume ali de atividade, de matéria que a gente estuda no dia, né? Isso. Olha, eu tenho certeza que a pediatria e a ortopedia vão ter autoridade para concordar em relação ao baby jump e andador. Só pra gente fechar com mais mitos e verdades. Sim. Baby jump e andador, pode? Não, tinha que ser banido do mercado. Tinha que ser proibido a venda. Eu não sei como ainda a gente não teve isso, né? Porque, assim, a incidência de TCE provocado com andador, né? Os acidentes com queimaduras, né? É tão grave isso, eu não sei como que ainda está no mercado. Porque, assim, o vício de marcha que pode desenvolver, para mim, é o menor de todos, né? O acidente ali, que pode ser muitas vezes fatal, para mim, é o primordial ali que tinha que proibir esse tipo de instrumento que a gente utiliza. E tem aquela falsa ideia que não, vou botar no andador, ele vai andar mais rápido. Mais uma vez, essa ansiedade de mães, pais e família, né? Achando que vai antecipar. A gente está antecipando a criança botando no andador. Ela não tem ainda critério para começar a ficar em pé. Então, normalmente, porque quem usa? 6, 8 meses, né? Já vi criança ali que nem consegue sustentar tanto o tronco ali de 4, 5 meses, já ali utilizando também o pezinho. Baby jump, principalmente. Exatamente, né? O pezinho na ponta do pé, pegando a parte do shortinho que tem pegando ali na região da virilha, na região inguinal também, o dia inteiro pulando ali, né? Então, permite ter um monte de lesões ali associadas, né? Então, mais uma vez, é isso. É fim. Fim, exato. Para bom, não tinha que nem ter nas lojas, né? Ingrid, foi um prazer enorme. Ai, passei na prova. Ufa! Foi lindo, né, amiga? Foi. Obrigada. Muito engrandecedor mesmo. Eu acho que a gente trouxe muita qualidade de conteúdo aqui hoje. Que bom. Né, Carol? Muito. Eu fico muito agradecida, muito lisonjeada, porque tem esse mito dentro da ortopedia que as pessoas acham muitas vezes, principalmente na nossa área, né? Que ortopedista não sabe conversar, não sabe falar, não sabe debater, não sabe discutir. Não sabe dose. Não sabe dose, né? Apesar que algumas vezes eu sempre grito, ai, meu Deus, confirma pra mim. Mas é essa troca que eu acho que é tão importante, tão enriquecedora, principalmente que é o quê? O paciente. Né? Então, a gente conseguir ter essa conversa, né? Essa parceria, só quem ganha somos nós, que a gente aprende. Eu falo que eu aprendo todo santo dia no hospital, com vocês ali na pediatria também, e o paciente. Né? Então, acho que é isso. Acho que é o caminho que a gente tem na medicina, a gente não ter guerrinha de uma especialidade ou outra, né? É ter parceria, É ter né? parceria, É ter exatamente. parceria. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela audiência. Vocês me encontram no doutora Aline Velasco, pediatra.
E me encontra no @doutoracaroline.ped. E o meu vocês vão encontrar no doutora Ingrid, com Demudo, Araújo. E eu vou aproveitar para deixar um link aqui embaixo para vocês sobre o episódio Ansiedade na Infância. Imperdível. Deixa seus comentários, comenta, participa, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Muito obrigada, doutora Ingrid, e até o próximo episódio. Até.